Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, mais uma vez, estarmos na casa de Deus para cultuarmos ao Senhor. E nessa oportunidade eu queria convidar a igreja para nós lermos um versículo que se encontra na carta que foi escrita a Tito, capítulo 2. Glória a Jesus. Versos 11, 12, 13 e 14. Carta que foi escrita a Tito, capítulo 2, versos 11, 12, 13 e 14. Quero agradecer a nossa irmã Cláudia, por ter tido essa coragem de nos fazer um convite para falar de um assunto de extrema importância para a igreja, Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Amém? Quem não deu glória a Deus perdeu uma oportunidade boa, viu, irmãos? Não, agora já perdeu. Está aproveitando a próxima, Irmãos, falar sobre salvação é um tema que nos dias atuais, devido a esse movimento neopentecostal, talvez um assunto que não é tão falado nas igrejas. Mas nós temos, para falar deste assunto, abordarmos algo que torna-se necessário abordar, um fato que a Bíblia declara aos romanos, que todo homem é pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Adão pecou, ele como representante da humanidade, e eu me recordo de uma mensagem que o meu pai pregou alguns anos atrás. Ele disse que Deus trata a humanidade com dois representantes, que é Adão e Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. O fato é que toda a humanidade estava em Adão. Ele é o representante da humanidade. E é provado que todos pecaram, porque todos morrem. Desde o início da humanidade, todos os homens, excetuando-se o caso de Elias e Enoque, mas todos morreram. Uma sentença divina que veio sobre a humanidade por causa da desobediência de Adão. Deus formou o homem, colocou ele no jardim do Éden. E Deus, Maiopérmio diz que Deus colocou o homem sobre um pacto de obras. E esse pacto era que ele tinha a liberdade de comer de todos os frutos das árvores que estavam no jardim, mas no meio do jardim tinha uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus colocou o homem sobre um pacto de obras, dando uma lei para ele, dizendo: você pode comer de todos os frutos, mas no dia que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão. E os irmãos conhecem muito bem a história bíblica, não há necessidade de tecermos mais comentários. Infelizmente, Eva, num diálogo com a serpente,
ela foi iludida, ela comeu daquele fruto, Adão conscientemente comeu, eles desobedeceram a Deus e conheceram o bem e o mal da pior forma possível. No capítulo 3, o escritor do livro de Gênesis diz que pela viração do dia, Deus vinha até o jardim, pois havia um ambiente de intimidade entre o homem e Deus. Eu me recordo de uma mensagem que o pastor Hernandes Dias Lopes pregou, e ele diz assim que hoje nós estamos vindo para o templo e vindo para o culto, mas no culto do jardim era Deus que vinha para o culto. E como Deus não falha de culto, né, pastor Enivaldo? Deus veio. A viração do dia chegou, Deus veio e o homem não estava presente para o relacionamento, para o culto. E veio a sentença divina sobre a humanidade, as mazelas que o pecado trouxe sobre a humanidade, sendo o pecado a maior tragédia que a humanidade já experimentou. O pecado destituiu o homem da glória de Deus, desfigurou a imagem de Deus no homem. O pecado causou a morte. O pecado entrando no mundo, veio a consequência que é a morte. Morte na Bíblia é separação. O homem morreu naquele dia espiritualmente, tornou-se agora um ser separado de Deus, sem comunhão com Deus. Consequentemente, ao longo dos anos, veio a morte física, e para aqueles que rejeitarem o Evangelho, eles vão também estar na eternidade. Eu preguei uma mensagem sábado atrasado lá na igreja do Campo Bonito, e eu disse para os irmãos ali que todos estarão na eternidade. Agora existem dois lados. Uns ressuscitarão para a vida e para a alegria eterna, para o gozo eterno, para a nova Jerusalém, e os outros ressuscitarão para a morte eterna. Morte não é deixar de existir, não é cessar a existência, mas sim a morte eterna, nesse caso, é a separação eterna de Deus, o que é terrível de se imaginar. E o pecado, ele prejudicou o homem em todas as suas faculdades, o intelecto, a emoção, a vontade. O homem agora é escravo das suas vontades. Ele não mais faz o que Deus determina para ele fazer, mas ele é escravo das suas concupiscências, dos seus desejos carnais, da sua cobiça. O pecado afetou a consciência do homem, afetou a razão do homem, a liberdade do homem, pois o homem estava num ambiente antes da queda, onde ele tinha liberdade, ele relacionava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, e essas foram algumas das consequências que o pecado trouxe sobre a vida do homem. Mas eu me recordo também aqui de uma mensagem que o irmão Geraldo Gonçalves pregou aqui nessa igreja, e ele disse, irmão Geraldo, eu já citei isso várias vezes em minhas mensagens, isso ficou gravado no meu coração, que Deus sempre trabalha baseado numa promessa. A maioria das vezes que você ler a Bíblia, você vai encontrar Deus trabalhando embasado em uma promessa. Ele faz uma promessa, como Deus que nós servimos é um Deus imutável, a imutabilidade é um dos atributos da pessoa divina. Ele não muda, ele não falha, ele é fiel. Mesmo se formos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel, porque é próprio do seu ser, da sua natureza. Ele não pode negar-se a si mesmo. Em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Então Deus prometeu uma terra para Abraão, Deus prometeu um filho para ele, e assim por diante. Nós vamos ver Deus fazendo várias promessas, e não foi diferente. Deus prometeu o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no dia de Pentecostes, Atos 2, mas cerca de 600 anos antes, Joel já tinha profetizado, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Então Deus estava ali cumprindo algo que ele tinha prometido alguns anos antes, e não foi diferente com
a redenção do homem. Naquele dia, Deus matou um animal, pegou a pele daquele animal e vestiu Adão e Eva com a pele daquele animal, porque o homem tentou esconder a sua nudez pelos seus próprios meios. Isso é próprio da natureza humana, querer se justificar, querer culpar os outros pelo seu erro. Foi o caso que Adão falou: a mulher que o Senhor me deu. E a mulher jogou a culpa na serpente, a serpente me enganou e eu comi. Louvado seja Deus. Mas aquilo, a ação do homem para cobrir a sua nudez e ficar bem, não foi suficiente diante de Deus. Então Deus mata um animal, uma vítima inocente é morta, é sacrificada, o sangue é derramado para cobrir a nudez do homem, e através daquele ato nós temos então a figura da redenção. Deus estava falando através desse ato que viria alguém morreria a favor do homem. Deus estava falando através desse ato que um sangue seria derramado. E o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então nós temos ali a figura da redenção. Deus estava revelando a redenção na figura daquele animal, daquela vítima inocente que morre. E é exatamente o que vai acontecer quando no alto do Calvário, no Gólgota, Jesus com os braços abertos, uma coroa de espinho na sua cabeça, aleluia, ele sangrando, o seu sangue sendo derramado, ele deu aquele brado dizendo: Tetelestai, está feito, o que precisava ser feito para salvar o homem, está feito. Mas nós não temos ali naquele dia no Éden, naquele culto do Éden, se é que eu posso chamar dessa maneira, a figura da redenção, mas nós temos também uma promessa sendo feita por Deus. Deus falou para a mulher que a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Ele estava prometendo que alguém nasceria. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Deus poderia usar qualquer outro meio para trazer Jesus ao mundo, não existe impossíveis para Deus, mas tudo que Deus faz de forma pedagógica, tem algo para nos ensinar. E se Deus não trouxesse Jesus da forma como Ele trouxe, o verbo que se fez carne, quando João escreve o seu evangelho, ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Deus usou esta forma. Quantas heresias as pessoas iriam criar se Deus trouxesse Jesus ao mundo de outra maneira? Mas naquele dia Deus fez uma promessa: vai nascer alguém de mulher, será a semente da mulher que vai nascer. E quando o anjo trouxe as boas novas para Maria, dizendo que ela geraria um filho do Espírito Santo, ela ficou confusa com aquela situação. Como que vai acontecer isso? Aquele era o dia do cumprimento da promessa. O mensageiro falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Porque ela questionou: não tenho relacionamento com o varão, como que isso poderá acontecer? Como que isso acontecerá? E o mensageiro diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele te cobrirá com a sua sombra, e o que há de nascer de você será santo. E por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sarabacandaraia. Aleluia. E Deus foi agindo na história da humanidade com base naquela promessa do Éden. Deus foi trabalhando, novas promessas foram sendo feitas, né? Deus prometeu que ele nasceria de uma virgem. Depois Deus falou que ele nasceria na cidade de Belém. É incrível quanto a mente dos judeus, quando Jesus veio, estava cauterizada com tantas profecias, que Deus estava dando os sinais tão claros de quem seria o Messias. Era só eles conferir com as profecias do Antigo Testamento, mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu,
mas os seus não receberam. Eles não tiveram a capacidade de compreender que as escrituras falavam, era só conferir. Ele nasceu em Belém, ele nasceu de mulher, ele nasceu de uma virgem. E outras profecias que falavam a respeito dele. Ele foi para o Egito, morou lá um tempo, e a profecia dizia: do Egito chamei o meu filho. Mas eles estavam cegos espiritualmente, não enxergando. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Quantos creem no nome de Jesus? Quantos receberam o perdão dos pecados? Quantos foram alcançados com essa dádiva gloriosa que somente Deus pode fazer e dar para o homem? E quando nós falamos de salvação, nós precisamos de ser salvos justamente por isso. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: e ele vos deu vida. Ele vos vivificou, Efésios capítulo 2, verso 1, verso 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem sem Deus, ele está morto. Mas Deus, ele age com a sua graça, pois Paulo diz que a salvação é um ato da graça de Deus. É um ato da graça de Deus, e pela graça sois salvos por meio da fé, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A irmã falou do arrependimento. Existem dois elementos importantes na obra da salvação, que é o arrependimento e a fé. A pessoa precisa se arrepender. A mensagem que João Batista veio pregando era a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus veio pregando também a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Quando Pedro pregou aquele sermão no dia de Pentecostes, foi um sermão tão impactante, um homem cheio do Espírito Santo, que não foi ele que fez o apelo para a multidão. A multidão é que fez o apelo dizendo: Pedro, o que é que nós vamos fazer? Atos 2:38, Pedro diz: arrependei-vos e crede no Senhor Jesus Cristo e seja batizado para a remissão dos vossos pecados. Então, os apóstolos, Pedro pregou a mensagem do arrependimento, João Batista pregava a mensagem do arrependimento, Jesus pregou a mensagem do arrependimento, e Jesus mandou a igreja continuar pregando a mensagem do arrependimento. É por isso que nós continuamos dizendo, estamos dizendo para o mundo: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependam-se, convertam-se, sejam curados e sejam sarados. Mas são elementos necessários, mas não há mérito nenhum, nem na fé e nem no arrependimento. É obra da graça de Deus. É a graça de Deus que capacita o homem para se arrepender. É a graça de Deus que capacita o homem para crer. Então a salvação, meu irmão, é obra de Deus, viu? É obra única e exclusiva de Deus. No livro de Jonas, Jonas faz uma declaração dizendo que a salvação vem do Senhor. Esse negócio de dizer: o que é que eu vou fazer para ser salvo? A Bíblia diz que nós temos que crer. Quem crer e for batizado na pregação do Evangelho, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo, e nós temos que crer. Mas não há mérito na fé e nem no arrependimento. É um ato da graça de Deus. E o que é a graça de Deus? É um favor que você não merece. Você não merecia ser salvo. Você merecia sim a condenação eterna. Você merecia sim a morte eterna. Mas Deus, no seu muito amor com que nos amou, sendo nós ainda pecadores, enviou o seu Filho a esse mundo, aleluia, para nos salvar, nos resgatar, e operou em nós esta obra gloriosa que nós não merecíamos, mas Ele fez por nós. Ele quis fazer por nós. Então, se alguém disser: ah, mas fulano é tão ruim, por que ele foi salvo? Irmão, fala com Deus, foi Deus que quis salvar. É Deus que salva. É um favor que Ele quis te dar. E você já agradeceu a Deus por esse favor que Ele te deu? Que Ele fez por você? Já agradeceu? Hoje você já agradeceu hoje esse favor divino sobre a sua vida? Toda vez que alguém faz um favor para você, você não fala muito obrigado? Você não agradece?
Os mais antigos usavam até aquela expressão, que Deus te pague, naquela expressão de gratidão. Irmão, seja grato, você não merecia, mas Deus fez por você. Você não merecia, mas a graça te alcançou, e hoje você está aqui, livre para adorar a Deus, livre para se relacionar com Deus, livre para ter comunhão com Deus, cheio do Espírito Santo, vivendo para a glória do nome de Jesus nessa terra. Agora, salvação, existe 3 aspectos da salvação para a gente entender o que é isso. E esses aspectos se resumem em 3 palavras: justificação, regeneração e santificação. Justificação, regeneração e santificação. A justificação nos traz um cenário. Todas essas 3 palavrinhas nos traz 3 cenários. Cada um traz um cenário. O primeiro cenário, o cenário da justificação, é um cenário forense. É a espécie de um cenário de um tribunal. Deus é o juiz. Você é o réu, que merece ser condenado por causa dos seus erros, por causa do seu pecado, da sua rebelião contra Deus. E Jesus é o advogado. Nós temos um advogado, não temos? João não falou? Se alguém pecar, meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. E como Jesus já realizou a obra, já fez a expiação pelos nossos pecados, já pagou o preço que nós tínhamos que pagar, não tínhamos condições de pagar, morreu em nosso lugar, porque a morte de Jesus foi uma morte vicária. O que é uma morte vicária? É uma morte substitutiva. Ele morreu como seu substituto, ele morreu no seu lugar. Ele pagou o preço para a sua redenção, para a sua salvação. Então, na justificação nós temos esse cenário, e Deus como o juiz, e Jesus que advoga a sua causa, Deus te declara, quando Deus te salva, Deus te declara justo. Pastor, mas eu já fiz isso. Deus diz, é justo. Ah, pastor, mas eu já fiz aquilo. Deus diz, é justo. O que é justo? O que é ser justo? É declarar sem culpa, é declarar limpo. Quando Deus olha para você, Deus te vê uma pessoa justa, uma declaração que Ele mesmo fez a respeito de você. Agora, como é bom quando algum ser humano olha para você e diz assim, fulano é tão correto com as coisas dele, ele é tão justo, ele é tão certo. Agora, imagina Deus declarando num tribunal celestial, dizendo, o Paulo é justo, o Nivaldo é justo, a Cláudia é justa, o Edésio é justo, a igreja de Serra do Salitre é justa diante de mim. O segundo cenário é a regeneração. Que ser regenerado, aqui nós temos um cenário familiar. O que Jesus falou com Nicodemos naquele diálogo, irmãos? Nicodemos, você é mestre da lei, você conhece lei, você conhece tudo. Pastor Nivaldo, senhor, deixa eu passar 5 minutos hoje do horário? Vocês têm paciência de eu passar 5 minutos só para me concluir, irmãos? Que falta, estou só com 4 minutos ali. E, continuando aqui, se eu pego o raciocínio, nós temos ali uma cena familiar. Jesus no diálogo com o Nicodemos, Nicodemos era o doutor da lei, ele era um fariseu, conhecia a Torá, conhecia tudo sobre o judaísmo e tanta coisa, era um mestre. E Jesus falou, ô Nicodemos, tem uma coisa, tem que nascer de novo. Tem que ser nova criatura, tem que nascer de novo. Quando Nicodemos ouviu Jesus falar aquilo, ele começou a questionar, falou, mas como que eu, sendo velho, vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e tornar a nascer? A razão porque eu estava estudando esses dias e meditando comigo, a razão porque nós não crescemos no conhecimento do Senhor e das coisas de Deus, irmãos, é porque nós ficamos tentando entender como. Como que vai ser isso? Como que vai ser a eternidade? Irmão, tem que preocupar em chegar na eternidade. Agora, como que vai ser lá? A Bíblia já diz, vai ser glorioso. Não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter angústia, não vai ter pranto, não vai ter morte. Agora, nós temos que preocupar em chegar lá. Tem gente que quer saber como que vai ser lá. Você já preocupou se você vai estar lá?
E Nicodemos estava questionando, eu quero saber como que eu vou voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus não explicou como, Jesus explicou o porquê. Jesus falou, olha, você tem que nascer de novo, é necessário nascer de novo para você entrar no reino de Deus, para você se tornar um cidadão do reino de Deus. Jesus não explicou como, Jesus explicou o porquê. O interesse de Jesus é que vocês saibam por que você precisa ser salvo. E não como vai se dará. Será que vai acontecer isso? Como que é que vai acontecer, meu irmão? O importante é você saber o porquê você precisa ser salvo. Sabe por quê? É para você se livrar da ira de Deus, da condenação eterna. E ter a eternidade gloriosa com Deus nos céus. E esse cenário, quando fala de regeneração, ser regenerado, fala do novo nascimento, ser regenerado, nascer de novo, fala do novo nascimento, da nova vida. E este cenário da regeneração é o cenário de uma família, é um cenário familiar. Porque quando você nasce, você não nasce numa família, sim ou não? Todo mundo nasce, ele nasce numa família. E João, quando escreveu o seu evangelho, capítulo 1, volta a citar o evangelista João, ele diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filho de Deus. Serem feitos filhos de Deus. Meu irmão, já agradeceu hoje? Porque você tem um pai. Por isso que Jesus ensinou os discípulos a orar. Eles oram da maneira que eles quiserem. Mas nós, a igreja de Cristo, nós vamos orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Porque você tem um pai, você tem uma família, você é membro de uma família e você tem um pai. E o seu pai é o Deus Todo-Poderoso que está nos céus. Está preocupado com o que, meu irmão? Se você foi salvo, você tem um pai que está nos céus. Então você é aceito nessa família, você é adotado. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção, você é adotado nessa família. E como membro da família, a Bíblia diz que nós somos herdeiros, não somos? Todo filho é herdeiro? Sim ou não, irmã Daniela? Filho herda, não herda? O pai que é bom, ele vai deixar a herança para os filhos, não vai? Ele não vai negar a herança do filho. Agora imagina Deus. Aí a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E Ele nos regenerou, nos salvou para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para a igreja de Serra do Salito. Tem uma herança te aguardando lá. E a terceira palavra é a santificação. O cenário que nós temos aqui, primeiro, o cenário de um fórum, de um tribunal. O segundo cenário, o cenário da família na regeneração. E o terceiro cenário é a santidade, a santificação, o cenário de um templo. Quando você é salvo e agora você vai viver essa nova vida. E essa nova vida você vai viver para quem? Para Deus. Nós não praticamos boas obras para ser salvo. Mas uma vez que nós fomos salvos para as boas obras. O tema que a irmã fez a leitura oficial aqui, demonstra que quando a salvação chegou na casa de Zaqueu, as obras de Zaqueu mudaram. Sim ou não? Ele era ladrão, ele defraudava ali, ele era responsável no Império Romano, né? Tirava alguma parte. Ele falou, não, hoje chegou a salvação nessa casa, então se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Hoje eu quero mudança de vida, hoje eu quero ser diferente. Por quê? Porque a salvação de Deus tinha chegado e alcançado a vida daquele homem. Quem é salvo tem mudança de vida. Hoje eu estava ouvindo uma palavra e o pastor que estava pregando diz, a igreja é o sal da terra. Irmão, não tem como não notar o sal. Não tem como não notar o sal. Aonde o sal está, você nota. Ou você nota a falta dele, a ausência dele ou a presença dele. Assim a igreja, quem é salvo é diferente. Ele vive para a glória de Deus. Ele manifesta obras de justiça na sua vida. A vida dele é uma vida para a glória do Deus que ele serve. Eu tinha mais algumas coisas para falar sobre o tema, mas o nosso tempo não vai dar. Mas eu quero finalizar citando aqui algo que o pastor, eu tenho uma Bíblia em casa, do pastor Russell Shedd, Bíblia de comentário do pastor Russell Shedd. O pastor Paulo Reduzindo tinha uma dessa, né? Mas ele lê mais a Bíblia do que eu, a dele já acabou.
A dele já acabou. Estou lendo a Bíblia menos do que ele, a minha ainda está lá. E comentando, fazendo comentário desses versículos que eu li o versículo, fiz igual o Hernandes fala, né? Fui embora para o texto, não voltei para o texto, agora vou voltar para o texto, pelo menos para não ficar feio. Russell Shedd diz que nesses versículos nós temos aqui a operação dos 3 tempos da salvação. A salvação ela é operada nos 3 tempos. Porque a salvação, a Bíblia diz que Jesus se tornou o autor de uma eterna salvação. Aquilo que é eterno está além do tempo, não é? Tempo existe para nós, irmãos. Deus, o tempo cronológico, nós estamos no Cronos, mas Deus não está no Cronos. Quando Deus intervém, que Deus está no Kairos. Quando Deus intervém, que é o Kairos, a ação, a intervenção divina no Cronos, no tempo cronológico. E ele diz aqui que a salvação é operada em 3 tempos. Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Aqui nós temos um verbo que está no passado. A graça se manifestou. Essa manifestação da graça está falando do tempo passado da salvação. A salvação no tempo passado. O Soul Chat faz esse comentário, que fala da nossa justificação, da regeneração, do novo nascimento. Você foi justificado. Deus te declarou justo. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas falam, importa o que Deus declarou a respeito da sua vida. Mas o Russell Shedd, não sei se o pastor Paulo lembra disso nessa Bíblia, ele continua dizendo, verso 12, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, no presente, o presente da salvação, o tempo presente da salvação, sóbria, justa e piamente. É assim que o crente deve viver, é assim que o salvo deve viver. Esse negócio de dizer que é salvo, que é crente, tem carteirinha de membro e vive de qualquer maneira, dando vazão aos sentimentos carnais, meu irmão, naquele dia você vai se surpreender. Porque Jesus diz, naquele dia muitos me dirão, mas no teu nome nós não expulsamos demônio, no teu nome nós não operamos maravilha, nós fizemos isso e fizemos aquilo. Aí qual vai ser a mensagem de Jesus? Não te conheço não. Não te conheço não. O verdadeiro salvo, ele vive uma das provas de que o servo de Deus, podemos dizer, não vou dizer prova, mas uma das marcas de um verdadeiro cristão é a obediência. Quem é salvo, ele tem o Senhor como Salvador e tem Ele como Senhor da sua vida. Ele salvou você e Ele que dirige a sua vida, Ele é Senhor da sua vida. Deus falava constante isso com Israel. Eu tirei vocês do Egito. Se eu tirei vocês de lá, eu salvei vocês, eu tenho direito de ser Senhor sobre a vida de vocês. Vocês lembram daquele moço que foi curado? Jesus mandou ele pegar a cama. Pega a sua cama e anda. Aí começaram a questionar com ele. Falou, olha, mas você não pode carregar a cama não, é sábado. Não, falou, o homem que me curou, o homem que me salvou, falou comigo, pega a sua cama e anda. Quem é o 6? Quem é o 6? O homem que me curou falou, não, pega, né? Aquele homem também que foi curado por Jesus, o cego de nascença, ele resolveu um debate teológico numa frase, falou, olha, dá graças a Deus que esse homem é pecador. Ele falou, não, se é pecador eu não sei, mas eu era cego, agora eu vejo. Resolveu um debate teológico numa frase. No presente século, vivamos neste mundo sóbria, justa e com piedade. Aqui está o presente da salvação, que é a nossa santificação. O tempo passado, fomos justificados. A nossa regeneração, a nossa justificação. O presente, a nossa santificação. Nós somos santos. Quando Paulo escreve à igreja, ele se dirige a eles como santos. Os santos de Deus, os eleitos de Deus. Mas a santidade, ela também tem um aspecto progressivo na vida do crente. Ele precisa progredir na santidade, crescer. Um crescimento no relacionamento, na intimidade, na comunhão, na vida com Deus. Mas a salvação não fica só no tempo passado, no tempo presente. Verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui está o futuro da salvação. Passado, nossa justificação. Presente, a santificação. Qual o futuro? A glorificação.
Glorificação do nosso corpo. Paulo trabalhou esse assunto com a igreja, aqui eu concluo a mensagem, com a igreja de Corinto, no capítulo 15. E 1 aos Coríntios, tinha alguns irmãos ali dizendo que não tinha ressurreição, que ressurreição não existia. Tinha um grupo ali de pessoas que não acreditavam nessas coisas. Paulo escreveu para eles dizendo: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Mas Cristo ressuscitou, como diz segundo as Escrituras, Ele é a primícia dos que dormem. Aí Paulo fala sobre isso, porque capítulo 15, versículo 52, 1 aos Coríntios: porque não abrir e não fechar de olhos ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade, e quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a Escritura que diz: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí Paulo conclui dizendo: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo, mas nós temos uma bendita esperança, a esperança do arrebatamento. A trombeta soará, Cristo voltará, Cristo vai voltar. E quando Cristo voltar, os nossos irmãos que morreram, se nós estivermos vivos para o dia do arrebatamento, os mortos em Cristo ressuscitarão num corpo glorioso, aleluia, e nós seremos transformados com um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para habitar na eternidade com Ele, aonde não vai ter mais choro, aonde não vai ter mais dor, aonde não vai ter mais pranto, aonde não vai ter mais angústia, e será glória para todo sempre. Esta salvação não se resume somente a esta terra, as coisas desse mundo. Paulo disse: se nós esperarmos em Cristo somente para o tempo presente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, mas nós estamos aguardando essa promessa. Quantos ainda aguardam essa promessa? Nós ainda temos esta esperança. Ele voltará, e nós vamos para a glória, num corpo glorioso, como o corpo glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, para resumir a mensagem, ele diz: e se vocês já morreram com Cristo, se já ressuscitaram com Cristo, não fica pensando só nas coisas da terra, não. Pensa nas coisas de cima, busca as coisas do alto, aonde Cristo, nosso Salvador, está assentado à direita de Deus. Será que você pode ficar de pé nesta noite, para nós não encerrarmos sem a oração? Porque nós estamos aqui declarando salvação. Nós vamos, cheios do Espírito Santo, continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos declarar salvação sobre esta cidade. Nós vamos declarar salvação sobre este bairro. Nós vamos declarar salvação sobre as pessoas desta cidade. Eu tenho certeza, Jesus, que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente, continuará salvando, continuará curando, continuará batizando com o Espírito Santo, fazendo a sua obra em nosso meio. Feche os teus olhos, Pai. Eu falei a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, porque o Senhor falou de forma tremenda aos nossos corações, e que o Senhor é aquele que nos salva de um destino, de uma eternidade longe do Senhor, nos salva para vivermos uma vida de comunhão e intimidade contigo. E nós declaramos salvação sobre esta cidade. Nos reveste com o Espírito Santo cada dia, para falarmos e testemunharmos de Cristo, continuarmos pregando o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. E a cada dia, como acontecia na igreja primitiva, continue acrescentando a igreja aqueles que vão sendo salvos.